E agora vamos para a parte das perguntas, né? Onde a gente vai ler as perguntas que o pessoal mandou para a gente, né? Que vocês enviaram para a gente lá no nosso perfil do Instagram. E o professor responde essas perguntas, né? Então, professor, posso já mandar aí a primeira pergunta? Manda ver, eu estou preparado. Vamos lá. Perfeito. O Renan falou que assim, que a maior dificuldade dele em redação é ser crítico e apresentar argumentação forte. Tá. Renan, seguinte, uma coisa que eu tenho visto em muitos casos, e muitos professores acabam falando disso, não está necessariamente errado, mas acaba sendo mal compreendido, é a questão do ser crítico. Muita gente tem usado o termo perigoso de problematizar. Então, eu tenho visto muitos conselhos que você pega um tema e o problematiza. Isso é perigoso. Você discutir um tema, e inclusive discutir um tema de forma crítica, não quer dizer, no termo corrente do termo, em termos correntes desse termo, criticar um tema, ou falar mal do tema, ou ser contrário ao tema. Então, ter uma visão crítica não é necessariamente ser do contra. Isso é importante dizer, porque eu vejo essa confusão acontecendo muito frequentemente. Sobretudo com isso que eu disse, desse tipo de conselho de problematizar, que as pessoas devem problematizar, enfim. Problematizar, como deveria ser, é trazer uma discussão relevante. Não é duvidar ou gerar dúvida ou gerar conflito com relação ao tema. Isso, se você entende isso, você tira muito dessa questão de ser crítico, de como ser crítico sobre um tema. O que você precisa fazer é trazer uma discussão relevante. E você traz uma discussão relevante trazendo uma tese relevante, ou seja, o seu posicionamento sobre o tema. Não quer dizer que você é do contra, não quer dizer que você é a favor necessariamente, mas isso quer dizer ser crítico, é trazer uma discussão relevante, e isso é sustentado no seu desenvolvimento justamente. Como eu disse, então, um desenvolvimento bom só existe se a tese está bem definida. A tese sendo, novamente, o seu posicionamento sobre o tema. Se você definiu bem a sua tese, isso gera toda uma cadeia de eventos em que a argumentação deve sustentar a sua tese e deve preparar a sua conclusão. Então, como ter uma discussão crítica de verdade e como argumentar bem o fundo de tudo isso, o centro de tudo isso é a definição da tese. Comece por aí, comece treinando como eu defino uma tese na introdução e depois como eu sustento a tese. Se você definir bem a tese, a argumentação mais ou menos já está preparada. Você sabe defender seus próprios pontos de vista. Suponho que eles não sejam aleatórios. Na maioria dos casos não é. Então, se você definiu bem a tese, você tem uma impressão geral de como vai ser a sua argumentação. E em que momento você faz isso? Enquanto você já escreve a introdução? De modo nenhum. Você faz isso lá no projeto de texto que precede a escrita da sua redação. E é uma parte fundamental de que a gente sempre fala. Então, espero ter respondido. Ótimo. E já vamos para a próxima pergunta, Espera só um pouquinho, vamos ver aqui. Uma pergunta da Nicole Guimarães. Ela perguntou assim, né? Na verdade ela falou que a maior dificuldade que ela tem em redação é fazer a conclusão, né? Que ela tem dificuldades em arranjar uma solução para o problema. Então, isso tem muito a ver com a minha resposta anterior. A conclusão, ao contrário do que muita gente pensa, tem que ter muito a ver não só com os parágrafos anteriores, mas com a sua tese. A conclusão e a proposta de intervenção estão intimamente ligados à tese, bastante. Então, se você definiu bem a sua tese, se você construiu um percurso argumentativo, a solução começa a aparecer já nesse percurso. Na sua conclusão, você tem que retomar a tese, ou seja, o que você se propôs a discutir ou a resolver no começo da redação, e partir já para a proposta de intervenção. Ali é que você vai dar a solução propriamente dita. Só que isso tem que estar ligado à tese. Não é algo aleatório, não é algo arbitrário que surgiu simplesmente na sua conclusão. Tem que estar ligado a um percurso. Então, do mesmo modo, com a minha resposta ao Renan, se o desenvolvimento está ligado à tese, a conclusão está ligada à tese e ao desenvolvimento. Então, como fazer uma boa conclusão? Começando bem antes, começando com uma boa definição da tese, começando com um percurso argumentativo apropriado. Então, nem sempre é você treinar aquele elemento específico da redação. Talvez você saiba todos os elementos, todos os passos
para construir essa proposta de intervenção, mas te falta muito antes. Então, te faltam elementos anteriores à conclusão que você precisa aperfeiçoar. Então, para treinar a conclusão, comece treinando bem os elementos anteriores, a definição da tese e o percurso argumentativo, certo?